A encefalopatia epiléptica de Landau-Kleffner, ela muitas vezes não cursa com epilepsia, mas o pediatra, ele vai mandar para o seu laboratório de eletro esse tipo de paciente para você fazer o diagnóstico diferencial. E o mais interessante é que no Landau-Kleffner você não precisa ter epilepsia, nem ter convulsões, nem ter descargas no eletro para você fechar o diagnóstico. Por quê? Porque o Landau-Kleffner ele se manifesta como uma agnosia verbal auditiva. Então a mãe refere para você, para o pediatra, o seguinte, né? Que a criança, a partir dos 2 anos de idade, até os 8 anos, hein? Criança grande já. Mas a partir dos 2 anos, geralmente, parece que a criança está ficando surda. Inicialmente, parece que a criança não ouve mais. Só que ela mantém a audição para eventos não linguísticos. Então, tudo que não se relaciona com a linguagem, a criança escuta. Aquilo que se relaciona com a fala, a criança parece apresentar uma surdez para esse tipo de estímulo. Então, não é surdez, na verdade, né? É uma agnosia. Agnosia, como você sabe, é uma perda da capacidade de você reconhecer objetos, ou reconhecer sons, né? Você pode ter, por exemplo, uma prosopagnosia. O Ivan, você mandou um artefato de marca-passo, realmente, Ivan, um artefato de marca-passo, mas eu não, acho que eu não mostrei não, né? Vamos ver mais para frente. Mas vamos voltar para o assunto aqui. Nós estamos falando da agnosia. Por exemplo, prosopagnosia é uma dificuldade de reconhecer faces. Você não reconhece a face das pessoas, às vezes próximas, parentes, etc. Você pode ter uma agnosia para reconhecer certos objetos, para sons. Você dá um chaveiro, né? Você chacoalha um chaveiro ali na frente da pessoa e ela não reconhece o som. E assim sucessivamente. No caso aqui do Landau-Kleffner, a pessoa tem uma agnosia para a linguagem. Então a criança parece que não escuta quando se fala com ela e ela começa a perder também a capacidade linguística por causa disso. A agnosia ela é diferente de uma perda auditiva porque nesses quadros você tem a preservação das vias sensoriais, né? As vias aferentes elas estão preservadas. Então, Landau-Kleffner, nós vamos ter dos 2 aos 8 anos. Nós vamos ter um pico de incidência do Landau de 5 a 7 anos. Ocorre mais em meninos. Recentemente, uma pediatra mandou uma criança para fazer uma avaliação lá comigo com uma hipótese de um Landau-Kleffner. E o eletro foi normal. Não é necessário, né? Mas a criança pode ter crises generalizadas tônico-clônicas. Junto com o aparecimento das crises, a criança desenvolve a tartamudez, a gagueira, né? A criança fica gaga. E depois ela vai desenvolvendo estereotipias na fala, parafasias, vai desenvolvendo jargonofasias, ela repete o que se diz, e até ela evolui para um quadro de mutismo mesmo, né? Essa síndrome, então, ela evolui com esses quadros e o pediatra ouviu falar também que tem uma epilepsia associada. Então é por isso que ele encaminha para se fazer o EEG, mas nem sempre você tem alterações, como eu comentei. O curioso dessa síndrome é que ela evolui com melhoras e pioras. Quando a criança vai até o consultório, faz o eletro e eventualmente é normal, você vai colocar o seguinte, né? Que esse quadro, coloca para o pediatra o seguinte, realmente esse quadro ele pode se associar com alterações no eletro, pode se associar com TDAH, pode se associar com psicoses, mas não é necessário que sempre tenha crise, porque as crises no eletro, as crises clínicas ou eletrográficas, né, elas só vão aparecer em 3/4 dos indivíduos. E é interessante porque as crises elas são infrequentes e elas são de bom
prognóstico. Então as crises elas acabam desaparecendo com a evolução do quadro do Landau-Kleffner. Qual o padrão dessas crises? Para você passar isso para você colher isso na história. As crises no Landau-Kleffner, geralmente elas começam entre 4 a 6 anos. Somente 20% dos indivíduos têm crises após os 10 anos. E após os 15 anos de idade, após 15 anos, as crises são raríssimas. Praticamente não tem. Tem crise focal também no Landau-Kleffner? Como eu falei para vocês, geralmente é crise generalizada tônico-clônica. Pode ser focal? Pode ser focal também. É mais raro, tá? Mas você pode ter até as ausências atípicas. Pode ter também crise atônica, com aquelas manifestações que nós vimos no eletro. E também você pode ter crises parciais com automatismos. Mas o marcador aqui, eu diria para você, que são as crises generalizadas tônico-clônicas. Status epiléticos, nesses casos aqui, são raros. E a crise, quando ela é parcial, tá? Geralmente ela tem origem no lobo temporal. Estava esquecendo de falar isso aqui para vocês. O que é que você não tem? O que é que não existe? O que é que você não tem no Landau-Kleffner? Você não tem crise tônica. Então a crise tônica não está descrita. Olha, qual que é a causa? A causa do Landau-Kleffner, ela é desconhecida. A gente não sabe o que causa essa síndrome epilética, não. Nós temos uma história familiar só em 12% dos casos. E quando você tem crise, né? Isso aqui quando você tem crise, com crise. Quando você tem Landau-Kleffner sem crise, você tem história familiar em 5% dos casos só. Então, vocês estão vendo que crise não é muito frequente nessa síndrome de Landau-Kleffner, né? O que chama a atenção e o que dá o diagnóstico é a agnosia progressiva. Mas você, como eletroencefalografista, tem que pensar nisso aqui, porque o pediatra vai te enviar esse paciente aqui. Vai te enviar esse Landau-Kleffner. E aqui a história, novamente, como a gente está vendo, né? Ela é importante. Tá. Landau-Kleffner, existe um outro quadro. Existe um outro quadro chamado epilepsia com ponta, onda contínua durante o sono, ou sono de ondas lentas, ou sono. E esse quadro está relacionado, acredita-se que a fisiopatologia dele, desse tipo de epilepsia, se relaciona com a fisiopatologia do Landau-Kleffner. Por quê? Porque o Landau-Kleffner pode apresentar esse quadro de ponta-onda contínua durante o sono. Então, muitas vezes você não vê isso, mas na eventualidade da criança apresentar um quadro de agnosia para a linguagem, com ponta-onda contínua durante o sono não REM, você pode fechar o diagnóstico aí de um Landau-Kleffner. Na Nakamura, esse aqui é um padrão de uma ponta-onda contínua. Aqui nós temos mais o padrão da ponta. Você pode ver que tem ondinha também, mas a gente vê mais ponta. Não tem necessariamente uma frequência de 2,5 Hz aqui, né? Você está vendo que aqui, ó, a frequência é maior. É irregular, porque isso aqui não é um Lennox, né? Isso aqui é um Landau-Kleffner. A criança dorme, durante a vigília você não vê isso. A criança dorme, surge esse padrão difuso de pontas com frequência variável durante o sono. Como é que você descreve isso, né? EG em vigília, né? Muitas vezes mostrando um padrão normal, etc., como a gente descreve normalmente. Durante o sono, aparecimento de pontas e ondas contínuas de projeção difusa. Se você acorda a criança, isso aqui desaparece. Essas pontas ondas desaparecem com o despertar. Então existe a síndrome das pontas ondas contínuas no sono não REM, e esse quadro também aparece algumas vezes no Landau-Kleffner. Qual a explicação disso? Não tem a explicação. Acredita-se que a fisiopatologia é a mesma.
É o que você vai achar nos livros textos. Aqui um outro exemplo também, né, de livro. A criança com um quadro de uma agnosia, uma síndrome de Landau-Kleffner, cujo diagnóstico foi ajudado pelo aparecimento das descargas focais. Aqui no caso aqui a descarga em T6, projeção aqui em T6, P4. Você vê que o gerador, você vê que você tem uma reversão de fase aqui, ó, em P4 e uma reversão de fase aqui também em T6. Significa que o gerador então está na proximidade desses dois eletrodos. Você se lembra que nós temos só 20 eletrodos, não necessariamente você vai ter o eletrodo sobre o gerador. Ele pode estar na proximidade. Com dois eletrodos você vai ter essas reversões de fase. No caso aqui a gente está vendo uma reversão de fase muito maior aqui em T6, né?